Ele foi o primeiro rei de Israel, ungido pelo maior sacerdote de sua época, escolhido de Deus para governar as 12 tribos de Israel em glória e esplendor. Teve êxito em quase todas as batalhas que Israel enfrentou sob seu comando, mas algo mudou drasticamente depois de uma atitude diante de Deus. Você vai conhecer a história desse rei chamado Saul e como ele perdeu a chance de ser um dos maiores monarcas da história de Israel. Você já ouviu falar de Saul, o primeiro rei de Israel? Um homem escolhido por Deus, ungido por Samuel, cheio de potencial, mas que ao longo de sua vida acabou se perdendo na sombra da própria ambição e do medo. Hoje vou contar toda a história de Saul, desde seu nascimento, suas vitórias, suas falhas, até a sua morte trágica no Monte Gilboa. Uma história de glória, coragem, desobediência e de lições que atravessam séculos. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir os segredos por trás do rei que poderia ter sido o maior de Israel, mas que tomou decisões que mudaram para sempre a história do seu povo. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa mudam a forma como você vê a Bíblia. Para entender quem foi Saul, precisamos voltar ao início, ao ventre da pequena tribo de Benjamim, uma das menores entre as 12 tribos de Israel. E é curioso, muitas vezes Deus escolhe o improvável, o que ninguém espera, para realizar seus planos. Como está escrito, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1:27. O pai de Saul se chamava Quis, homem de posse moderada, respeitado, mas não pertencente a uma família nobre ou influente. Ele não era um rei, não era um guerreiro famoso, apenas um benjamita comum que cuidava de sua família, seus servos e seu gado. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, homem poderoso de bens, e este teve um filho, cujo nome era Saul, jovem e formoso. Entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde o ombro para cima sobressaía a todo o povo. 1 Samuel 9:1-2. Saul cresceu como qualquer jovem de sua tribo. Aprendeu desde cedo a lidar com rebanhos, a cuidar dos campos, a respeitar os mais velhos e a se colocar à disposição de sua família. Ninguém olhava para ele e imaginava que um dia seria rei. Afinal, Israel ainda não tinha sequer a ideia de um trono. Até aquele tempo, Deus era o único rei e Israel era guiado por juízes e profetas. Podemos imaginar Saul em sua juventude, um rapaz de coração simples, acostumado às tarefas do campo. Talvez gostasse de passar o tempo olhando o horizonte, pensando na vida, como muitos jovens fazem. Ele não buscava grandeza, ele apenas queria ser útil à sua família, viver em paz, ser um bom filho. E é nesse detalhe que percebemos como Deus age. Ele chama os que não procuram poder para dar poder. Ele escolhe os que parecem menores para torná-los grandes. Quis, pai de Saul: Saul, meu filho, vá verificar as jumentas. Elas se perderam novamente nos campos. Leve um servo com você e procure bem. Não podemos perder esses animais. Sim, meu pai, iremos procurá-las. Não voltarei até encontrá-las. Essa simples busca por jumentas seria a chave que abriria o destino de Saul. Um detalhe cotidiano, mas Deus já estava escrevendo sua história. Percebe como Deus pode transformar as situações mais banais em portais para o extraordinário? Saul saiu de casa procurando animais, mas voltaria como o homem ungido para ser rei de Israel. Muitas vezes é na rotina, nas tarefas comuns, que Deus nos encontra para algo maior. Até mesmo o nome de Saul carrega peso. Em hebraico, Shaul significa pedido ou desejado, e de fato o povo de Israel pediu um rei. Eles clamaram, desejaram, e Deus lhes deu Saul.
Ele era literalmente a resposta ao pedido da nação. Mas como veremos mais à frente, nem sempre o que pedimos está alinhado com o coração de Deus. Saul era descrito como o mais belo entre os homens de Israel, forte, alto, imponente, alguém que chamava a atenção apenas ao entrar em um lugar. Em uma cultura onde aparência e presença física impressionavam, Saul parecia ser o líder perfeito. E é aqui que aprendemos algo profundo. A aparência pode conquistar olhares, mas é o coração que conquista o favor de Deus. Como o próprio Senhor diria mais tarde a Samuel, o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. A vida de Saul nos lembra que não importa de onde você veio, não importa quão simples seja a sua origem. Quando Deus decide levantar alguém, Ele o faz de forma surpreendente. E foi justamente em meio a uma missão simples, a busca por jumentas perdidas, que o destino de Saul começou a mudar para sempre. E é aí que entra Samuel, o profeta de Deus. Saul é escolhido como rei. Até aquele momento, Saul era apenas um jovem pastor e filho de Quis, cuidando de rebanhos e vivendo uma vida comum em Benjamim. Mas Deus já tinha planos maiores para ele. Israel clamava por um rei. O povo dizia: dá-nos um rei que nos governe, como tem todas as nações. 1 Samuel 8:5. Eles queriam força, liderança e estabilidade, mas o pedido deles escondia algo profundo. Muitas vezes, o que pedimos nem sempre coincide com o plano de Deus. E ainda assim, Deus atendeu. Ele escolheu Saul. Samuel, o profeta, foi instruído por Deus a ungir o primeiro rei de Israel. Ele procurou na tribo de Benjamim e foi ali que encontrou Saul, um jovem alto, forte e de aparência imponente. Então Samuel tomou um vaso de óleo e o ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E desde aquele dia em diante, ele se tornou outro homem. 1 Samuel 10:1-6. Imagine a cena, um jovem simples, olhando para o profeta que se aproxima com óleo sagrado nas mãos. Ele ainda não sabia que seu destino estava prestes a mudar completamente. Samuel, Saul, o Senhor me enviou até você. Ele te escolheu para liderar o povo de Israel. Saul, eu? Mas sou apenas um homem comum. Não sei governar, não sei lutar como os guerreiros. Samuel, não se preocupe com sua força ou habilidade, Saul. Deus estará com você e Ele fará grandes coisas através de ti. Confie no Senhor e Ele guiará cada passo. Saul ainda não podia compreender totalmente o que aquilo significava. Ser ungido rei não era apenas um título, era assumir a responsabilidade de liderar toda uma nação, obedecer a Deus e carregar o peso do futuro de Israel. É um lembrete de que muitas vezes Deus nos chama antes que nos sintamos prontos. Deus não deixou que Saul duvidasse. Ele deu sinais sobrenaturais para confirmar que era o escolhido. Primeiro, ele encontraria pessoas que falariam sobre jumentos perdidos de seu pai. Depois, encontraria profetas, e o Espírito de Deus o faria profetizar também. O Senhor estará contigo, e tu serás transformado em outro homem. E acontecerá que, quando fores a mim, o Espírito do Senhor virá sobre ti, e profetizarás com eles, e ficarás mudado. 1 Samuel 10:6. Muitas vezes, nos olhamos e pensamos, não sou suficiente. Mas como vemos na vida de Saul, Deus escolhe os improváveis, e o que ele determina nunca falha. Assim Saul, um jovem de coração humilde e rotina simples, saiu de sua aldeia como o ungido de Deus, carregando não apenas óleo, mas também uma responsabilidade enorme. O caminho à frente seria cheio de desafios, vitórias e também erros que mudariam sua vida para sempre, que paradoxalmente também enfrentaria a sombra de suas próprias falhas.
primeiras vitórias e liderança militar. Após ser ungido rei, Saul ainda precisava conquistar a confiança de seu povo. Ele não era apenas um jovem bonito e forte. Precisava provar que podia liderar Israel em batalhas reais contra inimigos reais. E a primeira grande oportunidade veio dos amonitas. A cidade de Jabes-Gileade estava cercada. O povo clamava por ajuda. Eles lembraram-se do novo rei, Saul. Quando Saul ouviu sobre a situação, algo mudou dentro dele. Não era apenas sobre o comando ou honra. Era sobre obedecer a Deus e proteger o povo escolhido. A Bíblia nos diz: então Saul ouviu e tomou zelo, e queimou com ira e feriu os amonitas, livrando o povo de Israel. 1 Samuel 11:11. Ele não hesitou. Saul reuniu seus homens e os preparou para a batalha. Não era apenas força física, era estratégia e coragem. Ele inspirava seu povo. Podemos imaginar a tensão antes do combate, a ansiedade misturada com esperança. Saul e seus soldados. Homens de Israel, hoje lutamos não apenas pela nossa vida, mas pela honra de Deus. Cada passo que damos é guiado por Ele. Sigam-me com coragem. Soldado, pela glória de Israel, seguimos você, rei Saul, que o Senhor nos dê força. E assim, Saul liderou os homens para uma vitória surpreendente. Sua coragem e determinação impressionaram a todos. Mais do que vitória militar, ele demonstrou que estava alinhado com Deus, mesmo sendo jovem e inexperiente. Não foi apenas habilidade humana que garantiu a vitória. O Espírito do Senhor estava com ele. Como Samuel havia dito, o Espírito do Senhor virá sobre você, e você profetizará com eles, e se transformará em outro homem. 1 Samuel 10:6. Saul sentiu algo mudar dentro de si, algo que o fez diferente de qualquer outro guerreiro naquele dia. Ele não lutava apenas com espada e lança, lutava com a presença de Deus guiando cada passo. Após a vitória, Saul foi recebido como herói. O povo o aclamava, não apenas por sua força, mas por ter confiado em Deus. Essa aceitação inicial era importante, pois demonstrava que Saul poderia unir Israel em torno de uma liderança legítima. Cidadão de Jabes-Gileade para Saul. Rei Saul, você nos salvou da destruição. O Senhor escolheu bem ao enviá-lo. Saul, não sou eu, mas o Senhor que lutou por vocês. Eu apenas segui o caminho que ele me mostrou. Essa resposta de Saul, humilde e centrada em Deus, contrastava com o orgulho que viria mais tarde. Ele mostrou que um verdadeiro líder não busca glória própria, mas honra o propósito divino. Com essa vitória, Saul não apenas ganhou confiança do povo, mas também começou a ser reconhecido como o rei escolhido. Mas a vida de um líder não é feita apenas de vitórias. Logo surgiriam decisões difíceis, desafios que testariam sua obediência e caráter. E é aí que começamos a conhecer as verdadeiras características de Saul como rei. Sua força, sua impulsividade e, infelizmente, suas falhas humanas. Com a primeira vitória consolidada e o povo aclamando-o, Saul começou a assumir plenamente seu papel como rei de Israel. Mas como toda grande história, o brilho inicial revelou nuances mais complexas. Saul era forte, imponente, corajoso, mas também tinha falhas humanas que marcaram profundamente seu reinado. Como nos lembra a Bíblia, o orgulho precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16:18. O povo via nele o rei ideal, alguém que poderia protegê-los das ameaças externas. Havia em Israel ninguém tão formoso como Saul. Desde o ombro para cima, se destacava sobre todo o povo. 1 Samuel 9:2. Conselheiro para Saul. Rei Saul, o povo confia em você. Sua força e aparência os enchem de esperança. Saul, a força sem Deus é vaidade. Que minhas decisões sempre honrem a Ele.
Essa consciência inicial era sua âncora, mas a vida de um rei logo mostraria que força e aparência não bastam para manter o favor de Deus e do povo. Uma das características mais marcantes de Saul era sua impulsividade. Ele tomava decisões rápidas, às vezes sem consultar Deus, e reagia intensamente diante de críticas ou desafios. Um exemplo claro foi quando ofereceu sacrifícios sem esperar Samuel, desobedecendo a ordem divina. Saul esperou 7 dias, como Samuel havia ordenado, mas quando viu que o povo se dispersava, fez o sacrifício. 1 Samuel 13:8-9. Soldado preocupado. Rei, Samuel disse que deveríamos esperar. Saul, o povo está se dispersando. Se eu não agir agora, perderemos tudo. Esse ato impaciente marcou o início de uma relação complicada com Deus, mostrando que mesmo o escolhido podia falhar quando a fé e a obediência eram negligenciadas. Apesar das falhas, Saul tinha momentos de humildade genuína. Ele reconhecia a autoridade de Deus e de Samuel. Quando foi ungido, admitiu sua simplicidade e inexperiência, dizendo: "Quem sou eu, Senhor, que meu povo deva me obedecer?" 1 Samuel 9:21. Esse equilíbrio inicial, força combinada com humildade, foi essencial para suas primeiras vitórias. Mas Saul também tinha vulnerabilidades perigosas, ciúme, medo e tendência à depressão. Quando Davi começou a se destacar, o Espírito de Deus o deixou, e Saul sentiu uma inquietação crescente. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno do Senhor o perturbava. 1 Samuel 16:14. Ele começou a agir de forma irracional, perseguindo Davi e tomando decisões que o afastariam de Deus. Saul falando sozinho, ansioso. Por que ele? Porque o Senhor está com Davi e não comigo. O orgulho e a insegurança misturavam-se, criando uma sombra sobre o rei que antes brilhava. A vida de Saul nos ensina que liderança, força e bênçãos iniciais não garantem sucesso se não houver obediência e humildade constantes. Ele começou como escolhido, com coragem e fé, mas suas emoções e decisões impulsivas abriram espaço para erros graves. Como diz a Escritura, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Saul era um homem complexo, corajoso, imponente e, ao mesmo tempo, vulnerável. Essas características definiriam suas vitórias, mas também suas futuras derrotas. O próximo desafio de Saul mostrará como ele enfrentou inimigos externos, provando sua força militar, mas também revelando os primeiros sinais de desobediência que marcariam seu reinado. À medida que Saul consolidava seu reinado, surgiram desafios militares que testariam não apenas sua coragem, mas também sua fidelidade a Deus. Israel vivia cercada por inimigos poderosos: filisteus, amalequitas, moabitas e outras nações. Cada batalha era mais que estratégia e força, era um teste do coração do rei. Como a Escritura nos lembra, o Senhor dá vitória ao seu povo. Ele guarda os fiéis para sempre. Salmos 37:28. Os filisteus eram o inimigo mais temido. Armados, organizados e cruéis, eles dominavam muitas cidades e aterrorizavam Israel há anos. Saul reuniu seu exército e com coragem foi ao encontro do inimigo. Ele sabia que cada decisão pesaria sobre o futuro da nação. Saul com oficiais. Homens de Israel, não lutamos apenas por nossas casas. Lutamos pelo povo de Deus, pelo que ele nos confiou. Oficial: Rei Saul, eles são muitos e bem armados. Como enfrentaremos isso? Saul: com coragem, com fé e com a certeza de que Deus está conosco. Avante! Saul provou ser um líder militar capaz. Ele organizava suas tropas, planejava emboscadas e enfrentava o inimigo de frente quando necessário. Suas vitórias iniciais consolidaram sua imagem de rei guerreiro.
Mas nem sempre Saul obedecia completamente às instruções de Deus. Em sua luta contra os amalequitas, ele poupou o rei Agag e o melhor do gado, desobedecendo a ordem divina. Saul poupou Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e tudo o que era bom, mas destruiu o que era vil. 1 Samuel 15, 9. Conselheiro de Saul: Rei, o profeta disse para destruir tudo. Por que poupou o rei e os animais? Saul pensava no povo e no que poderia ser útil. Não quis desperdiçar tudo. Essa decisão mostrou como até o mais corajoso dos guerreiros pode falhar quando desobedece a Deus. Foi um ponto de virada que traria consequências profundas. Apesar dessas falhas, Saul também trouxe vitórias significativas. Ele uniu as tribos de Israel, protegeu fronteiras e consolidou a autoridade do reino. O povo ainda o respeitava e temia sua presença nas batalhas. Saul se tornou mais forte a cada dia e o Senhor estava com ele. 1 Samuel 11:14. Cidadão para Saul: Rei Saul, graças a você nosso povo está seguro. Saul: Não sou eu, mas Deus que nos protege. Que Ele continue nos guiando. Os conflitos militares mostraram duas faces de Saul. De um lado, ele era o guerreiro que protegia Israel com coragem e estratégia. Do outro, suas decisões impulsivas e momentos de desobediência começavam a criar fissuras em sua relação com Deus. A Bíblia nos ensina que liderança sem submissão a Deus é perigosa. O coração do homem pode planejar o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 16:9. Mas nem toda admiração duraria para sempre. À medida que Davi se tornava cada vez mais querido pelo povo e vitorioso nas batalhas, algo começou a mudar no coração de Saul. O que começou como proteção e mentoria se transformaria em ciúme e perseguição. Até onde a inveja e o medo podem corromper um rei escolhido por Deus? Prepare-se, pois no próximo capítulo veremos como a desobediência e a rejeição divina mergulharam Saul em uma sombra que mudaria para sempre seu destino. Após conquistar vitórias e enfrentar grandes inimigos, Saul ainda enfrentaria um desafio muito maior. A ameaça que surgiria não de fora, mas de dentro de Israel. Um jovem pastor chamado Davi começaria a ganhar destaque, e a relação entre ele e Saul definiria o rumo do reinado do primeiro rei de Israel. Como a Bíblia diz: E o Senhor não se agradou mais de Saul, e enviou-o Samuel, e o Senhor estava com Davi. 1 Samuel 16, 13 e 14. Davi foi levado à corte de Saul por Samuel, inicialmente para tocar harpa e acalmar o espírito perturbado do rei. Saul sofria de crises de ansiedade e um espírito maligno que o atormentava. E Davi, com sua música e fé, trazia paz momentânea. Saul e Davi: Jovem, ouvi dizer que tu és habilidoso com a harpa. Toca para mim, para que meu coração se acalme. Davi: Sim, rei Saul, que a música e a bênção do Senhor tragam paz ao seu espírito. E assim, Davi tocava, e Saul se sentia aliviado. No início, Saul via Davi como um instrumento de Deus, alguém que ajudaria a estabilizar o reino. Mas a vida de Davi não se limitaria à música. Quando os filisteus desafiaram Israel, Davi, ainda jovem e sem armadura, enfrentou Golias, o gigante. Com apenas uma funda e 5 pedras, ele derrotou o inimigo, trazendo grande glória a Israel. Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A coragem e a fé de Davi chamaram a atenção de todo o povo e, inevitavelmente, de Saul. Mas aquilo que deveria ser motivo de alegria começou a gerar sentimentos complicados no coração do rei. Saul, antes líder confiante, começou a sentir ciúme do jovem pastor que derrotava gigantes. O espírito do Senhor se retirou de Saul e sua insegurança cresceu.
Ele começou a perceber que Davi ganhava mais favor do povo do que ele próprio. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor era com Davi e tinha se retirado de Saul. 1 Samuel 18:12. Saul para si mesmo, nervoso. Como pode este jovem tão inexperiente conquistar a todos? Ele ameaça meu trono, meu povo já o ama mais do que a mim. O que começou como admiração tornou-se rivalidade. Saul passou de mentor e protetor para perseguidor, colocando em risco a vida de Davi várias vezes e mostrando como medo e ciúmes podem corromper mesmo os corações escolhidos por Deus. Mesmo assim, houve momentos de interação positiva. Davi servia a Saul, participava de batalhas e sua humildade e talento permaneciam evidentes. Saul, em certas ocasiões, ainda reconhecia o valor do jovem, mas o ciúme e a instabilidade emocional se tornavam cada vez mais fortes. A tensão entre eles crescia como uma sombra silenciosa sobre o reino. A relação entre Saul e Davi é um retrato poderoso da complexidade humana. Saul começou admirando Davi, mas o orgulho, a insegurança e a inveja corroeram sua mente. Ele nos lembra que mesmo os grandes escolhidos de Deus podem ser tentados pelo medo e pelo ciúme. Não sejas invejoso do homem perverso, nem desejes estar com ele. Provérbios 24:1. Saul foi um exemplo de como o coração pode mudar de admiração para perseguição quando não se submete totalmente a Deus. Essa relação complexa marca um ponto crucial na história de Saul. De herói e líder militar, ele começava a se tornar vulnerável ao orgulho e à desobediência. O próximo capítulo mostrará como suas decisões impacientes e a busca por respostas em lugares proibidos aprofundariam a sombra sobre seu reinado. Com a vitória de Davi sobre Golias e o crescente favor do jovem diante do povo, Saul começou a sentir o peso da insegurança. O Espírito do Senhor, que antes o guiava, já não estava mais com ele. Essa ausência deixou o rei vulnerável a medos e decisões precipitadas. A Bíblia relata: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno do Senhor o perturbava. 1 Samuel 16:14. Saul começou a experimentar noites de insônia e pensamentos angustiantes. A sensação de abandono e a certeza de que Davi conquistava mais a afeição do povo corroíam seu coração. Ele não confiava mais na orientação divina, sentindo-se isolado e desesperado. O rei, antes firme, começava a agir por impulso. Saul falando sozinho, desesperado. Onde está Deus agora? Por que ele permitiu que esse jovem se destacasse mais do que eu? Preciso de respostas, preciso de orientação. Essa busca por respostas levou Saul a atravessar limites proibidos para um rei de Israel, consultando métodos que Deus havia explicitamente proibido. Em um momento de desespero, Saul decidiu consultar uma médium em Endor, algo que estava estritamente proibido pela lei de Moisés. Mas a inquietação e o medo o cegaram para o pecado. Saul, ao médium: traga-me o espírito de Samuel. Preciso falar com ele. Médium: você sabe que isso é proibido, rei. Pode trazer sobre si grande julgamento. Saul: não me importo com regras agora. Estou perdido. Samuel precisa me orientar. A médium, assustada, convocou o espírito de Samuel. E então, de maneira sobrenatural, o profeta apareceu, trazendo uma mensagem de julgamento e revelando o destino inevitável de Saul. Samuel: por que perturbas este lugar com tua busca, Saul? Deus se afastou de ti, porque desobedeceste suas ordens. Amanhã, tu e teus filhos cairão na batalha, e teu reino será dado a outro, que é melhor do que tu. Essa mensagem esmagadora não trouxe consolo. Saul compreendeu a gravidade de seus erros, mas já era tarde demais. O rei de Israel,
que antes fora ungido e conduzido pelo Espírito de Deus, agora via seu destino selado. A Bíblia confirma: e o Senhor o abandonou, e não esteve mais com ele, e o espírito maligno o perturbava. 1 Samuel 16:14. A história de Saul, neste momento, nos ensina sobre os perigos da ansiedade, da desobediência e do ciúme. Quando confiamos mais em nossos próprios planos ou em métodos proibidos, afastamo-nos da proteção e orientação de Deus. Mesmo um rei escolhido pode perder o caminho se não permanecer fiel. O próximo capítulo trará o clímax de sua história, sua última batalha e a morte que encerraria seu reinado, deixando um legado complexo para Israel. O reinado de Saul chegava ao seu momento mais sombrio. As forças filisteias avançavam contra Israel com intensidade, e o rei, abalado, pelo espírito perturbado e pela desobediência passada, sabia que sua vida e seu reino estavam em perigo. O relato bíblico é direto e dramático. Então Saul viu que o exército havia fugido, e os filisteus se aproximavam, e o povo fugia, e o medo se apoderou deles. 1 Samuel 31:4. Saul, ferido pelo peso da culpa e pela consciência de seus erros, reuniu seus oficiais e filhos. Ele sabia que enfrentaria um destino inevitável. O espírito de coragem ainda existia, mas havia medo e resignação misturados. O rei, uma vez poderoso e inspirado pelo Espírito do Senhor, agora sentia o abandono divino. Saul para seus filhos e oficiais. Filhos, oficiais, hoje enfrentamos nossos inimigos, que cada um lute com coragem. Lembrem-se, Deus é nosso juiz, mesmo quando ele se afasta de nós. Oficial: Rei, estamos contigo até o fim, não fugiremos. Saul: que assim seja, se cairmos, que seja com honra diante de Israel e diante do Senhor. A batalha foi feroz. Saul lutou bravamente, tentando liderar seus homens, mas o destino já estava selado. Ele foi ferido gravemente pelos arqueiros filisteus. Vendo que não sobreviveria, tomou uma decisão desesperada para não cair nas mãos do inimigo. Saul, com voz trêmula: não deixarei que me humilhem, que minha vida termine nas mãos deles. Com isso, Saul caiu sobre sua própria espada, encerrando sua vida de maneira trágica. Seus filhos também morreram na batalha, e Israel perdeu seu primeiro rei de forma dramática. O exército filisteu triunfou, e o corpo de Saul foi encontrado dias depois, mostrando os horrores da guerra e do destino selado pela desobediência. A morte de Saul nos mostra como a desobediência a Deus tem consequências inevitáveis. Ele começou como um rei ungido e cheio de promessas, mas a impulsividade, o orgulho e a inveja corroeram sua relação com o Senhor. Como diz a Escritura, o orgulho precede a destruição e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16:18. Apesar de suas falhas, Saul deixa um legado complexo. Ele foi o primeiro rei de Israel, uniu tribos, liderou batalhas, protegeu o povo e abriu caminho para o futuro rei Davi. Mas sua história também é um alerta. Posição e poder não substituem obediência e fidelidade a Deus. Como aprendemos, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. A morte de Saul marcou o fim de uma era. Um rei escolhido por Deus, que começou com força, coragem e fé, mas que sucumbiu às sombras de sua própria insegurança e desobediência. Sua história permanece como um alerta e um ensinamento profundo para todos nós. Liderança, poder e bênçãos são dádivas de Deus, mas apenas a fidelidade e obediência garantem que sejam sustentáveis. A história de Saul termina de forma trágica em Israel, mas seu legado permanece como uma lição profunda sobre liderança, fé e obediência. Saul foi o primeiro rei ungido por Deus, escolhido para guiar um povo que vivia dividido e cercado por inimigos poderosos.
Sua vida mostra que até os escolhidos podem se perder na sombra quando o orgulho, a desobediência e o ciúme tomam conta do coração. Mesmo em suas vitórias, as sombras da insegurança e do medo já surgiam. A coragem física não podia substituir a fé constante e a obediência a Deus. Essa tensão marcou todo o reinado de Saul. O legado de Saul é, acima de tudo, uma lição de humildade e obediência. Ele começou seu reinado como humilde pastor ungido por Deus, mas suas falhas, desobediência, impulsividade e ciúmes abriram espaço para sua queda. Saul, se tivesse obedecido, se tivesse confiado totalmente, talvez o Senhor ainda estivesse comigo. Um dos aspectos mais marcantes do legado de Saul foi sua relação com Davi. Inicialmente mentor e protetor, tornou-se rival por medo e ciúmes. Mas a história de Davi como futuro rei de Israel só foi possível porque Saul abriu caminho, mesmo que involuntariamente, através de suas batalhas e desafios. A Escritura confirma: o Senhor se retirou de Saul e o Espírito do Senhor veio sobre Davi. 1 Samuel 16:14. Saul nos ensina que o poder e a posição não garantem sucesso espiritual. Ele começou cheio de bênçãos e oportunidades, mas o ciúme, a insegurança e a desobediência corroeram sua relação com Deus. Sua história é uma mistura de coragem, conquistas e advertências, mostrando que o coração de um líder é tão importante quanto suas vitórias externas. Saul foi o escolhido que se perdeu na sombra. Sua vida é um espelho de advertência. Mesmo os mais fortes e ungidos precisam permanecer humildes, obedientes e fiéis a Deus. E, acima de tudo, ele nos lembra que a liderança é responsabilidade, não privilégio, e que decisões impulsivas podem ter consequências irreversíveis. Portanto, assim diz o Senhor: obedeçam e terão bênçãos, desobedeçam e enfrentarão consequências. Pois o coração do homem é observado por Deus. 1 Samuel 15, 22, 23. E você já refletiu sobre as escolhas do seu próprio coração? Saul nos lembra que coragem e poder não são suficientes. É a fé, a obediência e a humildade que sustentam verdadeiros líderes. Se esta história te impactou, deixe seu comentário, compartilhe sua reflexão. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo para continuarmos explorando juntos as histórias incríveis da Bíblia.